Olá, queridos irmãos, graça e paz, amigos. Chegamos aqui através desse canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, trazendo para você mais uma reflexão a partir agora da lição de número 11, sobre o tema o cultivo da convicção cristã. Você sabe o que significa convicção? Vou fazer uma tradução para você aqui do dicionário. A crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Tá ligado a convencimento, né? Como você tem mantido, cultivado esta convicção cristã, né? Esse convencimento cristão na sua vida. Nós estamos nesse trimestre tratando sobre um tema geral, né, nesse terceiro trimestre, comentado pelo pastor Douglas Batista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Temos trazido já para você durante a semana, que antecede o dia 10 de setembro, lá para o dia 4 de setembro, estamos disponibilizando aí, a partir de segunda-feira, a leitura bíblica diária da semana, que vai somar no seu estudo, no aprendizado, para, como professor ou aluno, poder estar em sala de aula dia 10 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na escola dominical. Ocorrerá em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você é convidado, você e sua família, uma classe específica para as crianças, adolescentes, jovens, será dedicada para a sua participação. E eu quero aqui agradecer a Deus por poder estar aqui com você. Convido você a trazer aí a sua contribuição através do seu like, para melhorar o engajamento aqui deste vídeo. Temos aí também a opção de você estar compartilhando a outras pessoas nas suas redes sociais, convidando a cultivar uma convicção cristã, né? Pois esse é o nosso objetivo nesta lição. A cada um de nós que estamos aqui, ser despertados a ter aí um verdadeiro, autêntico desejo de ser aí um verdadeiro, vamos dizer a expressão, embaixador, né? Um representante de Deus aqui na terra. A pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, pagando o preço da nossa eterna redenção, né? Logo, se ele morreu por nós, todos nós morremos, né? E ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, para que não mais vivamos para nós, mas para o Senhor. E nesta responsabilidade de viver para o Senhor, temos de manter-nos convictos, porque ninguém faz nada daquilo que ele está convicto que é correto ou certo ele fazer, né? Eu imagino que dentro dessa composição, nessa reflexão, a gente pode estar aqui iniciando, né? Você poderá fazer em sala de aula, conforme o seu plano de aula, se você desejar, aludindo sobre esse entendimento desta convicção que cada um de nós, normalmente, convicção cristã, obviamente, que nós estamos falando, devemos ter para com Deus. Mas, dentro dessa expressão convicção, eu imagino que quando você está convicto de algo, daquilo que é certo, daquilo que é correto, quando você observa algo que está errado, e você tem aquela convicção, né, que aquilo está errado, você, normalmente, dependendo da situação e do caso, há de se manifestar, acredito eu, é uma das possibilidades, em buscar a fazer, dependendo da situação, um alarde, ou um comunicado, ou até mesmo se posicionar em defesa de algo, né, quando, por exemplo, numa demanda, num litígio, você tem convicção daquilo que você está defendendo, daquilo que você está fazendo, você não aceitará, acredito eu, que outrem, né, venha desconstruir uma verdade que você tem como correta, como verdadeira, e você é convicto, ou seja, você tem uma crença, você tem uma opinião firmada a respeito daquilo, você tem bases, você tem provas, você pode até ter razões íntimas como resultado da influência ou da persuasão de outro que seja, mas que você comprovou e você viu e você se convenceu, né? Você tem convencimento que aquilo está correto, né? Ao ponto que aqueles que estão ao seu redor
que você ama, que você, né, deseja o bem, possa estar aí sendo levado a um engano, né, e você tem convicção daquilo que é certo, você age de qual forma? Você age como que cada um se vire com a sua vida, ou você vai se posicionar se você ama essa pessoa, se você procura desejar, né, ser aí realmente um colaborador, como um homem ou uma mulher que soma no meio da nossa sociedade. Qual é a sua postura? Qual é a sua forma de tratar e buscar resolver essas situações? Então, quando você é convicto de algo, né, eu penso, imagino que você vai buscar, em todos os aspectos, estar aí trabalhando para que essa convicção que você tem, outros também possam tê-la, visto que entendemos aqui dentro dessa tópico dessa lição, dentro desse item, né, desse trimestre que nós estamos estudando. O trimestre fala sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesse incentivo de estar cultivando uma convicção cristã, se você é convicto na palavra de Deus, o cristão ele tem como regra de fé, né, a inerrante palavra de Deus. Ele crê na revelação das Escrituras como suficiente para nos conduzir à presença do Deus único e verdadeiro. E neste projeto de exercício de fé, né, está a convicção cristã sendo imperiosa aí para a prática, na defesa, inclusive, da nossa fé no tempos tão de ataques e de adversidades que nós estamos vivendo. Não é de agora que nós estamos abordando esse assunto, mas passamos aí sobre vários temas, desde a deturpação das doutrinas bíblicas do pecado, o perigo do ensino progressista, né? Uma atitude de que quando a criatura passa a valer mais do que o Criador e o perigo que isso traz. Passamos aqui sobre alguns temas voltados à dessacralização da vida dentro do ventre materno, a desconstrução da feminilidade e também da masculinidade bíblica, né? Abordamos alguns temas sobre aí o transgênero, que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo. Na lição passada, a 10ª foi a renovação cotidiana do homem interior, a importância disso. Estamos hoje, nessa lição 11, tratando do tema cultivando a convicção cristã. Você vai se manter parado, inerte, frente às situações daquilo que você é convicto? Será que realmente dentro das convicções que você tem, a convicção sua honra realmente o nome do Senhor Jesus? Às vezes nós podemos ter convicções em coisas erradas. O que eu estou convidando você a refletir, e essa proposta da lição, a você meditar e cultivar a convicção cristã, aquela que não é baseada na sua e nem na minha opinião, mas naquilo que a palavra do Senhor está a nos revelar a cada dia, né? Naquilo que nós estudamos, nos aprofundamos a conhecer o Senhor diariamente, como buscando na lição passada entender o renovo cotidiano do homem interior, né? E assim eu faço uma pergunta para você: você está pronto para ir na contramão da cultura intelectual deste mundo, onde tudo é relativo? Você está pronto a estar na contramão contra aqueles que, sobre um momento que nós estamos vivendo, onde ninguém pode ter certeza de nada, onde a dúvida é praticamente um dogma para muitos no meio da nossa sociedade? Se você tiver, né, com essa decisão realmente de, pastor, eu quero aprender verdadeiramente a ter uma convicção correta cristã, e dentro dessa lição nós teremos então a oportunidade de estimular-nos juntamente aqui a essa convicção espiritual dos cristãos a partir da nossa confiança em Deus, tá? Talvez você possa estar aí não tão certo das suas convicções. Pastor, eu creio, mas eu não tenho entendimento completo, eu sou novo na fé, eu estou caminhando, estou aprendendo, né? Tem hora que eu entendo algumas coisas, tem hora que eu não entendo, tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. O importante, querido ouvinte, querido irmão em Cristo, é você não deixar
não parar, né? Porque a palavra do Senhor diz mesmo, conheçamos e prossigamos em conhecer. É um aprendizado contínuo. O fato é que qualquer dúvida que nós viemos ter, não tomemos decisão. Vamos buscar elucidar essas dúvidas, esclarecer qual é a vontade de Deus à luz da sua palavra, e após termos convicção que essa é a vontade que Deus deseja para a nossa vida, assim então nós colocamos em prática, não baseado num sentimento, né? Não baseados num êxtase emocional, num dado momento, e nem simplesmente num estado de bem-estar, né? Porque às vezes as pessoas chegam às conclusões, e muitos caminham por esse tipo de entendimento, e olha, se está tudo bem, se está tudo certo, então eu estou convicto que está tudo na vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos deparar com exemplos da palavra de Deus que contrariam esse pensamento, pois, em uma certa ocasião, por exemplo, Jesus falou para seus discípulos, né, que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. E durante aquela noite, a qual essa travessia foi logo no finalzinho da tarde, começo da noite, uma grande tempestade sobreveio sobre aquele mar e quase aquele barco ia a pique. Jesus não havia adentrado naquele barco com eles naquele dia, no momento, mas ele foi para o monte orar, mas já na altura da vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas em meio àquela tempestade, e eles até já desesperados do que estavam passando, acharam que estavam vendo um fantasma, mas o Senhor ali se identifica, és tu, Senhor, e ali então ele se achega e acalma aquela tempestade, acalma aquele mar. O ponto que eu quero destacar aqui, depois ele chega, o segurança ao outro lado, é certo, que o fato de que, né, Jesus, né, que lhes dera a ordem, não houve ali uma garantia de que eles não haveriam de passar lutas, não haveria uma garantia que eles não passariam ali dificuldades, medos, né? Mas aquele que deu a ordem, deu a missão, ele garantiu que ela fosse cumprida e que eles chegassem ao outro lado da margem, pois ele aparece no momento do desespero, das dúvidas, das incertezas, para trouxe a eles ali a segurança, né, revelando o seu poder, revelando a sua glória, que até sobre os ventos e os mares, as tempestades, o nosso Deus ele tem domínio. Assim, né, muitas pessoas dentro dessa área da convicção têm levado aí a sua forma de pensar, muitas vezes baseados em uma estrutura de pensamento que não coaduna com realmente as experiências, as revelações da comunicação, do relacionamento de Deus com o homem, revelado nas Escrituras Sagradas. E muitos, por levantar ou obter uma expectativa baseado naquilo que ele acha ser o correto dos seus interesses, acabam, quando que as suas expectativas são frustradas, sair da sua firmeza, sair da sua posição, né? Daí a importância do cristão nessa busca constante do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, alimentados pelas experiências da palavra de Deus, de homens e de mulheres, de Gênesis, Apocalipse. Nós temos aí experiências vividas através de famílias, homens, profetas, os salmistas e tanto outros aí, os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, pessoas que interagiram com um relacionamento direto com Cristo quanto aqui na terra, né? As orientações e correções e direcionamentos através das cartas, seja cartas pastorais, os livros históricos, os relatos dos evangelhos, a experiência da igreja primitiva através de Gálatas, dos Atos dos Apóstolos, outras cartas que Paulo envia quando ainda em prisão, né, estando em prisão, enfim, todas elas contribuem para o nosso cultivo e na nossa convicção cristã, aprendendo através da palavra a como nós agimos, reagimos, sermos gratos a Deus. E com essas experiências, cada um de nós vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor é aquela que o salmista nos diz, que quando ela é escondida no nosso coração, ela faz com que nós não venhamos pecar contra o Senhor, pois ela nos corrige, nos orienta, nos avisa pelo Espírito Santo em tempo certo, oportuno, para nós desviarmos do mal. Quando não há esse cultivo
dessa convicção cristã não é essa busca, facilmente o inimigo das nossas almas ele vai tentar fazer, né, como a sua missão, roubar, matar e destruir tudo aquilo que você tinha de convicção. Vai matar os seus sonhos, matar as suas ideias, os seus pensamentos, roubar aí a sua esperança e trazer aí a fraqueza, a substituição, a dúvida. Veja que foi essa mesma estratégia desde a criação do homem, quando ali na queda do homem, relatado em Gênesis capítulo 3, a mulher deu ouvido ali à serpente, e ela convenceu ao seu marido, e ele também adentrou na mesma proposta de querer ser igual a Deus, contrariando a ordenança do Pai, deles não comerem aquele fruto, que lhes for ali proibido, e eles, vendo que aquele fruto era apreciável para a vista e interessante para lhes dar o entendimento, porque foi esta a proposta do inimigo, deles se tornarem ali iguais a Deus. Isso lhes tornou-lhe atrativo, e assim então eles decidiram trocar a sua comunhão com Deus por essa proposta maligna, saindo da sua convicção, da sua chamada, daquilo que o Senhor havia lhe proposto de ser ali o correto para as suas vidas. Então possamos nós estar sempre vigilantes, pois as astutas ciladas do inimigo vai tentar fazer com que eu e você decaiamos da nossa firmeza, daquilo que nós estamos posicionados, daquilo que nós estamos convictos na fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo desta lição, tá bom? Ainda que a lição traga objetivos aí de nos estimular a convicção espiritual cristã, a partir da experiência aí dos relatos do que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, mas é a partir, nós vamos propor aqui a vocês, como a lição também traz, essa proposta da convicção espiritual, ela parta da sua confiança inteiramente em Deus. E para que você tenha essa confiança inteiramente em Deus, você tem que ter certeza da sua chamada, porque você fez, o que Deus fez por você, o que Cristo fez por você. Você é convicto disso, você tem certeza disso, Muitas pessoas chegam diante de uma comunidade cristã e passam a frequentar aquela comunidade, e num dado momento, dentre as reuniões, lhes é convidado a querer, se eles desejam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que haja uma mudança na sua vida. E analisando aquela mensagem, quem não quer? Quem não quer ter uma mudança de vida? Quem não quer viver melhor? Normalmente, se aquela pessoa já estaria em alguns cultos, e já se sente agradável em forma social, estar no meio daquela comunidade, pessoas educadas, pessoas que tratam bem, isso é maravilhoso, Quem não vai num restaurante e não volta se foi lá bem tratado, com a comida boa, com pessoas respeitáveis, um ambiente agradável, confortável, isso é muito bom. Mas não deve ser esta a motivação do homem e da mulher que se achega à presença de Deus. Pois, se em algum momento lhes faltar, muitas vezes, o respeito por parte de uma pessoa, por algum momento, uma situação, às vezes não direcionada ou no sentido de proposital, mas dadas as lutas, as dificuldades que cada um enfrenta, muitas vezes, um dia anterior ela te tratou de um jeito, no outro dia ela está com dor, ela está com algum problema, e às vezes você se sente sendo tratado de forma diferenciada. A pessoa que foi para aquela comunidade ou participa daquela igreja, baseados naquilo que lhe atraiu nessa área social, nessa área do relacionamento humano, outrora, um dado momento, quando ela não houver ou não tiver mais isso, fatalmente aquela pessoa ela vai mudar a sua opinião e querer escolher estar em outro local. Isso é natural, isso faz parte das escolhas, das decisões humanas. Mas o que eu quero comentar e fazer você entender com essa reflexão, quando você estar num lugar e aceitou o Senhor Jesus pelos motivos corretos, ele foi-lhe anunciado de que, ora, você não merece estar ali, você não merece nem existir, você não merece nem ter o que você tem, por mais difícil que você possa viver ou estar passando situações indesejadas, era para estar pior, visto que o salário do pecado é a morte,
né? E que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, estavam condenados à morte, inclusive à morte eterna, distante de Deus. Mas Deus, o seu amor imensurável, relatado em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu próprio Filho, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pereça no quê? Pereça como resultado do pecado, que é a morte. E aí por isso que o dom gratuito da vida o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Quando a pessoa é convidada a se arrepender dos seus pecados e reconhecer que ela está fadada à morte eterna e que Jesus Cristo foi o meio pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele como o seu único Filho para morrer no teu lugar, no meu lugar. Quem pode fazer isto? Quem pode fazer senão o nosso Deus, um amor tão puro, tão maravilhoso como esse? A pessoa vai se encher de gratidão no seu coração se ela crer, se arrepender então dos seus pecados, porque ela verá quanto o Senhor Jesus padeceu por ela. E lhe ser agora grata e abraçar essa salvação em Cristo Jesus, abrirá no seu coração uma nova vida. Agora não vivendo em si, mas vivendo por amor a Deus, em gratidão ao sacrifício do Senhor. Ora, se um morreu por todos, logo todos morreram, diz a palavra do Senhor. Já não mais vivo eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Assim, todos aqueles que morrem em Cristo pela fé no sacrifício do Senhor, eles morrem em Cristo, mas ressuscitam com Ele para uma nova vida, aonde agora não são mais as circunstâncias do dia a dia, né? Se sol, se chuva, se frio ou calor, se com doença ou sem doença, se com paz ou no meio da guerra, ele haverá de estar ou com Deus ou sem Deus, mas isso não mudaria nenhuma posição frente à sua gratidão e convicção cristã que ele tem, de que a maior bênção ele já recebeu, que é a salvação da sua alma. E que por todas as coisas que ele pode passar, ele se considera mais do que vencedor. Esta lição de hoje, cultivando a convicção cristã, nos remete a esse tipo de raciocínio, que a nossa entrada e a nossa saída no meio da sociedade, no meio da comunidade cristã, evangélica, onde nós nutrimos ali a nossa fé através do alimento, dos ensinos da palavra de Deus, estão ali rodeados de pessoas que não são perfeitas, pessoas que têm defeitos, pessoas que são seres humanos e que têm ali na sua vida, assim como você também tem, ainda, aquela marca aquela herança, do pecado, e que a cada dia temos que estar mortificando em Cristo Jesus a nossa carne e vivermos em espírito. Para que nós podamos mortificar as obras da carne, nós temos que viver em espírito, porque nós temos aprendido à luz da palavra de Deus, lá em Gálatas, em Efésios também, a importância de nós revestirmos da armadura espiritual, no sentido de a carne batalha contra o espírito, e assim aquele a qual nós alimentarmos será mais fortalecido. Se no nosso espírito, seremos fortalecidos no espírito. Se alimentarmos a carne, a nossa carne vai vencer. E aquilo que se constitui amigo do mundo, que ligado às coisas da carne, se constitui inimigo de Deus. E a importância desse tema de cultivar essa convicção cristã é de você não perder essa esperança e essa convicção de que a sua vida, a sua forma de viver, a sua gratidão é única e exclusivamente depositada a Deus. Não é algo mais que você toma a decisão por si só, mas por quê? Porque Cristo pagou o preço por você. Você passa a entender que você não é mais de você mesmo, mas você é de Cristo. E você vai entender que você, sendo juntamente comigo membros do corpo de Cristo, e Ele o cabeça, Ele é o governo de todas as coisas. E eu tenho que cultivar essa minha convicção nisto,
né, que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros e, né, por correlação, membros uns dos outros, conforme diz a palavra do Senhor. Devemos somar, ter o sentimento e a convicção e o entendimento que nós somos o corpo de Cristo. E nenhum pode julgar que o outro é melhor que um ou melhor que o outro. Olha, você não é para braço e eu sou perna, eu não preciso de você. E assim qualquer outro membro entrar em disputa um com o outro como não sendo necessário. Mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. E se nós reconhecemos isso, com certeza o amor sacrificial, o trabalho abnegado, né, em prol de todo o corpo de Cristo, serão essenciais para o crescimento do reino de Deus nas nossas vidas, em nosso meio, em qualquer situação. Por isso é importante nós, nesta lição, né, que é o que nos remete a esse cultivo da convicção cristã, compreender que existe uma necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que possamos glorificar a Deus, né? Não adianta você que faz parte do corpo do membro de Cristo achar que pode viver a sua forma, ao seu modo. Porque quando você tem a convicção de corpo, né, a convicção de que você faz parte do corpo de Cristo, você sabe que se você for afetado, né, ser machucado, ser ali afetado, todo o corpo vai padecer porque você está ligado no corpo de Cristo. Às vezes nós temos um machucado, seja uma cutícula que inflama, o corpo inteiro padece. Às vezes é um componente, um órgão interno do nosso corpo que inflama por alguma deficiência qualquer, né, de uma baixa imunidade, todo o corpo fica febril e às vezes o médico ele precisa investigar para saber qual é a causa, né, e a origem, e às vezes precisa de exames específicos, profundos, radiografia, tomografia, ressonância, para descobrir aonde é a causa e às vezes descobre, olha, é uma questão de fígado, é uma garganta inflamada, é um ouvido inflamado, e você ali recebe aquele atendimento específico para solucionar aquele problema de forma que todo o corpo volte a funcionar de forma adequada, a cumprir as suas tarefas do dia a dia, no seu trabalho, com desempenho favorável. Do contrário, ele vai ficar acamado, né, ali, febril, e se não tratado a tempo, leva à morte. Então, daí a importância, né, assim como no corpo físico, nós mantermos uma vida saudável, né, cultivando a prática de exercício, de uma alimentação saudável, de um sono né, de um tempo de sono correto, são maneiras de nós cultivarmos o nosso corpo físico saudável. Assim também, no cultivo da convicção cristã, há a importância de ter consciência, né, desta visão de corpo e da importância que cada um tem em sua responsabilidade frente àquilo que você tem no corpo de Cristo, né, e as suas formas de interação que você tem com o mundo. Porque de repente onde você toca, aonde você muitas vezes olha, aonde você muitas vezes acaba escutando algumas coisas, pode você achar que vai ficar só com você. Mas como você faz parte do corpo de Cristo, se aquela mensagem, aquela informação, aquela fonte de dados que chegou para você, ela está contaminada, aquele alimento está contaminado no sentido espiritual, né? Principalmente nos dias de hoje, uma mensagem que tenta desconstruir a verdade bíblica, que tenta uma mensagem mundana, que tenta corromper as doutrinas bíblicas, que tenta desacralizar a vida dentro do ventre materno, que tenta fazer aí a desconstrução da masculinidade bíblica, conforme nós temos estudado nesse trimestre, à luz da palavra de Deus, que tenta desconstruir a feminilidade bíblica, e você vai aceitando os movimentos ativistas, né, feministas, progressistas deste mundo atual, onde estão se levantando, se opondo tudo que se chama Deus, e todos aqueles que procuram defender a família, defender os princípios saudáveis da boa moral, defendidas e propagadas pela palavra de Deus, né? Que é amor a Deus acima de todas as coisas, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é como Jesus Cristo trouxe através da carta, da mensagem do Evangelho de São João, no capítulo 13, lá nos últimos versículos, né? Quando ele fala, um novo mandamento vos dou,
que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. E quando nós olhamos o exemplo de Cristo, ele entregou-se até a si mesmo, né, para a salvação de toda a humanidade, pagando o preço no meu e no teu lugar. Deus espera que nós façamos o mesmo, estejamos até pronto para entregar a nossa própria vida em prol do amor que nós demonstramos à alma daquela pessoa que precisa e necessita receber a verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. Esta lição nos convida a esse tipo de reflexão. Ainda que você possa utilizar-se aí dos exemplos, tanto da estrutura da leitura diária, como o exemplo dos textos de 1 Tessalonicenses 2, que mostra aí esse empenho, essa dedicação do apóstolo Paulo, na qual a lição se divide em falar aí sobre convicção espiritual dele, mostrando aí o poder do Espírito, as etapas da confiança em Deus, da fidelidade na pregação. Depois, no segundo tópico, a convicção moral, retidão das suas ações, reputação ilibada, vida irrepreensível, convicção social no sentido de bem-estar comum e também na dedicação altruísta, no exercício desse cultivo da vida cristã, é a estrutura que a lição de número 11 traz. Mas nós podemos somar dentro dessas reflexões toda essa contribuição nesse raciocínio, nessa reflexão que estou fazendo junto com você, para refletir como cristão, como crente, a nossa necessidade de manter firme a nossa convicção na defesa dos interesses do reino de Deus na terra. E nós sabemos que essa defesa não está pautada simplesmente somente nesse texto, né, que nós vemos Paulo se colocando, mas à luz de toda a Escritura, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, falando um pouco sobre essa convicção espiritual que nós devemos conservar na nossa vida, né, e cultivar essa convicção, Cristo, quando nós abraçamos a fé, né, a palavra do Senhor diz que nova criatura nós somos, eis que tudo se fez, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E dentro desse cultivo, dessa verdade bíblica, né, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia qualquer outras obras da carne, ele não vai fazer mais, ainda que por algum motivo ele errar o alvo, ele vir, né, se pegar cometendo aquela situação, ele vai sentir um entristecimento dentro do seu coração, vai recorrer a Deus, a misericórdia, e em Cristo Jesus, né, o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, ele alimenta-se dessa verdade, ele cultiva essa esperança no seu coração, suplica a misericórdia do Senhor, abandona isso, não faz mais, ele é perdoado, né? E assim nós vamos lutando e vencendo a cada dia enquanto estamos no corpo desta carne, até o dia que o Senhor há de transformar o meu e o teu corpo glorioso, num corpo glorioso, e seremos tal qual o Senhor, não havendo mais a influência do pecado, aonde o Senhor há de enxugar de nossos olhos toda lágrima, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que nos remete ao pecado, né, estará por vez, né, uma vez por todas banido na nossa vida, porque ainda temos a corrupção do nosso corpo físico, mas um dia haveremos de ser transformados num corpo glorioso, tal qual o corpo de Jesus. Mas para chegar lá, eu e você temos que cultivar e manter essa convicção cristã. Como é que eu faço isso, pastor? Manter essa visão cristã. Você precisa, tal qual eu, todos os dias, se alimentar da palavra do Senhor. Você, para manter o corpo saudável, caminhando, trabalhando, estudando, você não precisa se alimentar diariamente? No mundo espiritual é da mesma forma. Nós nos alimentamos quando oramos, nós nos alimentamos quando nos jejuamos, nós nos alimentamos quando lemos a palavra, nós nos alimentamos quando estamos estudando a palavra de Deus, seja pessoalmente, coletivamente, no culto de ensino, na escola bíblica dominical, nos cultos da família, onde buscamos ali coletivamente a prestar o nosso culto e adoração a Deus, quando nós testemunhamos perante a sociedade na nossa forma de viver e reagir, pautados e alimentados constantemente na palavra do Senhor, nós vamos estar cultivando uma convicção da vida cristã. Mesmo dentro dessa carta de Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos encontrar aí, em toda a carta, melhor dizendo, em que nós estamos estudando nessa lição, específica, você vai encontrar nessa carta, nessa primeira carta de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, algumas recomendações importantes de preceitos diversos
na qual Paulo roga aos irmãos que, né, devam ali praticar, que os irmãos orassem sempre, regozijassem sempre, orassem sem cessar, em tudo desse graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, né? Semos gratos a Deus em tudo, não reclamões, não extinguemos o Espírito Santo, mas deixemos ele trabalhar em nós. Não desprezemos as profecias, ou seja, não desprezemos a palavra de Deus. Vamos examinar tudo e vamos reter o que for bom, tá? Né? Abstende-vos de toda aparência do mal. Muitas vezes nós não estamos praticando o mal, mas muitas coisas, aquilo que nós estamos fazendo, aparenta ser mal. E muitas vezes já somos julgados, né? Ou provocamos, através das nossas atitudes, um escândalo para aqueles que estão iniciando a fé, né? E entendemos ser aqueles mais fracos e que precisam chegar a esse pleno conhecimento da vontade do Senhor. Ele aconselha ainda: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo, tudo nós sermos separados. A maneira de eu cultivar essa convicção cristã é pedir que Deus possa nos dar força e graça para que em tudo nós possamos estar separados do mundo. Por isso que ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aí ele fala no espírito, na alma, no corpo, para que sejamos plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Ele fará a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha. E é por isso que nós estamos aqui meditando nessa proposta, desta reflexão da lição, abordando aí que os aspectos que a lição traz de convicção na nossa vida cristã, os aspectos espiritual, moral e social. Por quê? Porque nós somos seres tricótomos. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Vivemos em sociedade, Deus sabe e conhece isso. E aonde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso ser. Então, você pode, dentro dessa lição, trazer aí a reflexão dos alunos e para você também, né, que é fato que nós vivemos num mundo cheio de incerteza, vivemos num mundo onde o relativismo moral, espiritual, social, né, onde não existe para eles uma verdade, mas cada um ao seu modo, ao seu pensamento, né, na sua liberdade de pensar, expressar, determina a sua verdade, ao ponto que o próprio Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe, né, outro caminho se não for a Jesus Cristo. Aí então o entendimento do porquê esses movimentos progressistas tentam desconstruir as doutrinas bíblicas, para que, em assim fazendo, você deixe de cultivar, né, a sua convicção cristã e, assim, deixando de proteger com as armaduras espirituais, né, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Por isso, o Senhor aconselha, através do apóstolo Paulo, ali, os Efésios, as armaduras espirituais, o capacete da salvação, cingir os nossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho, e depois de feito tudo, ficar firme, orando em todo tempo com súplicas por todos os santos, por nós também, por cada um de nós. Por isso que Paulo agora em Tessalonicenses também reforça: orar sem cessar, porque é a única maneira de nós cultivarmos a nossa convicção cristã. Não cabe a nós, verdadeiros cristãos, esmorecer frente aos ataques, às dificuldades e às tribulações, mas pautados na confiança em Deus, permanecer firme. O exemplo que a lição vai trazer vai remeter-nos à memória das experiências que o apóstolo Paulo passou, quando ele, chamado pelo Espírito Santo de Deus, numa visão que ele teve de noite, quando já em curso na sua viagem missionária, ele é chamado como um varão se apresentando lá da Macedônia: passa a Macedônia, nos ajuda. E ele, entendendo pelo Espírito Santo que era a proposta de estar ali atravessando, foi o início da entrada da mensagem do Evangelho de Cristo na Europa, na viagem missionária de Paulo. Ele chega numa cidade primeira chamada Filipos, em que ele teve uma experiência ali, a qual ele e Silas foram levados à prisão por causa do Evangelho. E
ali açoitados, machucados. Você vai ver em Atos 16 a experiência de que eles louvando a Deus, cantando ali perto da meia-noite. Deus, ele promoveu de uma forma miraculosa a soltura dele daquelas prisões, e todos ali que puderam ouvir ele cantando, glorificando a Deus, viram, né, como que Deus era com eles e na vida deles, e o que eles haviam feito ali pregando a palavra do Senhor, né, não era nada contra e nem pessoas, mas contra as potestades do mal, contra as regiões celestiais da maldade. Eles estavam lutando, pois havia ali uma menina que tinha um espírito de adivinhação, né? Paulo não fez nada contra ela, mas repreendeu aquele espírito que havia na vida dela. E como ela dava muito lucros àquelas pessoas que ali, né, pelas suas adivinhações, pessoas se sentiram ofendidas. Mas aquela menina foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E de igual modo, pessoas daquela época, assim nos dias de hoje, quando eu e você nos propomos a fazer a obra de Deus, trazer libertação das vidas que estão aprisionadas pelas garras do maligno, muitas pessoas que estão obtendo lucro por inverdades, por mentiras, por corrupção, né? Quando você denuncia, você trabalha, você batalha no mundo espiritual, pedindo a Deus para que Deus liberte, né? Para que Deus restaure, para que Deus salve essas pessoas não querem, porque eles querem viver, e muitas pessoas não querem, porque essas pessoas querem viver no engano, querem viver lucrando com as mentiras. Por isso o inimigo das nossas almas tem batalhado tanto contra a igreja de Cristo na face da terra, que prega o amor, que prega a salvação em Cristo Jesus, que leva a cura no nome do Senhor Jesus Cristo às pessoas, que anuncia que Jesus Cristo vai voltar, que acaba tirando as pessoas verdadeiramente das drogas, da mentira, da prostituição, e traz para si e faz uma nova criatura. Pessoas que hoje lucram, né, pela corrupção, pelo erro, né, e prezam pela libertinagem, pelas coisas imorais, né, são homens, como diz a Bíblia, amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vão com certeza, assim como estão fazendo nos dias de hoje, batalhando como fizeram contra a vida de Paulo na época. E qual a experiência que nós vemos de Paulo? Nós vemos ele louvando, glorificando a Deus, mantendo o seu testemunho fiel, e ali até mesmo aquele moço que era carcereiro daquela prisão recebeu a salvação, ele e a sua casa, através dessa experiência em que ele passou. O Senhor espera que através também das nossas experiências, que às vezes podem nos custar, situações tais quais de Paulo, né, que foi levado até mesmo em prisões, como hoje em dia nós temos visto muitas pessoas, por causa do evangelho, por causa da verdade, né, estar sendo levado a prisões injustamente. Nós devemos glorificar a Deus, pedir a Deus para que o Senhor venha cumprir o seu propósito também através dessa situação, para que vidas possam ser aí alcançadas, né, e salvas até mesmo nesses lugares. Nós temos que entender, né, que em um dado momento Deus, assim como ali fez justiça, né, para aqueles que ali estavam, e mostrou que na verdade eles agiram de forma injusta, né, ao ponto que os magistrados depois quiseram ali, né, manda chamar, ficaram sabendo que eles eram romanos, que a intenção não era realmente aquela, mas já haviam machucado, já haviam feito coisa errada. Deus há de fazer no tempo certo a verdade aparecer. Assim, quando Paulo chega na igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, e ali prega o evangelho, ali funda uma igreja para pregar a palavra do Senhor. Ele agora, através dessa carta, anuncia, né, a forma maravilhosa a qual ele chegou ali para anunciar o evangelho, com uma convicção cristã genuína, aonde a sua palavra, a sua mensagem, não era que ele estava ali para ganhar e tirar proveito, como o mundo quer fazer de um e do outro, né? Para ganhar proveito, para ganhar lucro, para sustentar a sua avareza. Mas ele mostra um gesto genuíno de um verdadeiro cristão que tem a sua convicção em Cristo, baseado no poder do Espírito Santo, não baseados no argumento do seu intelecto, mas no poder de Deus. Paulo pôde chegar ali com alegria, mais certeza e mais convicção que ele estava no foco correto. Isso não quer dizer que quando nós sofremos oposição, porque então agora sim nós estamos na vontade de Deus, porque existe os dois lados, como no começo eu disse a vocês, né? Há aqueles que acham que tudo está certo é porque é a vontade de Deus, mas vem os ventos, vem a tempestade, não era a vontade de Deus que os discípulos fossem para a outra margem do rio?
Então isso não é sinal de estar na direção de Deus. Assim como também muitas provas, muitas lutas e dificuldades, também a gente tem que vigiar. Muitas oposições pode não ser, né, uma direção, uma confirmação de que estamos fazendo exatamente o que Deus deseja que nós façamos. Por quê? Porque há impedimentos que nós vamos observar que não são provindos da parte de Deus. São obstáculos em que o próprio inimigo, que não deseja o do meu desenvolvimento, o seu desenvolvimento, ele propõe, né, até de forma com alguns pontos atrativos, né, para nos desvirtuar do verdadeiro caminho que nós estamos trilhando perante a fé em Cristo Jesus. E que nós precisamos estar atentos e ter o correto discernimento espiritual para sabermos as astutas ciladas do inimigo. Pois depois de havermos caído, o inimigo ele tira o corpo fora e deixa a pessoa sofrendo, né, lamentando-se e chorando ali sozinha, né? E assim é a atitude que o inimigo tem feito. Quando o inimigo das nossas almas, ele atrai as pessoas baseados na sua liberdade de fazer com o seu corpo o que ele quer, e os atrai com por exemplo, muitos vícios maléficos, que no uso de entorpecentes e coisas similares, a pessoa se envereda por esse caminho, possui ali um prazer momentâneo, uma viagem, né? Mas lá na frente aquela pessoa, ela se arrepende e não consegue mais sair daquela situação porque está escravizada por aquele vício maldito que tem trazido tristeza para dentro do lar, dentro da família, onde a pessoa já não tem mais convivência com a família, só vive por aquilo, né? Hoje nós observamos aí tantas pessoas sendo escravizadas na prostituição, ali nos ambientes, Cracolândia e tantas coisas, e muitas pessoas e famílias que até mesmo já perderam seus filhos, literalmente, por uma overdose, coisas parecidas. Mas lembra que tudo no começo pareceu, né, ser um mundo da fantasia, ser uma deixa, todo jovem precisa da liberdade, precisa se divertir. Tudo que começou com uma diversão, né, na justificativa de uma simples diversão, acabou e tem acabado, né, com muitas vidas, destruído muitos lares, muitos casamentos, né? E nós estamos aqui nesta oportunidade refletindo sobre a importância do cultivo de uma convicção cristã verdadeira. Para quê? Para que nós não venhamos cair no engodo, na mentira, na falsidade, né? Desses pratos que se posicionam como pratos deliciosos aos olhos carnais, mas que nos fim nos conduzem à morte. É preciso nós nos alimentarmos dessa convicção, a exemplo do apóstolo Paulo, que até mesmo sofrendo, sendo açoitado, ele manteve a sua confiança em Deus e continuou fazendo a sua missão de levar o evangelho. E é por isso que ele chega aos irmãos em Tessalônica, mostrando que eles, ainda que tivessem padecido grandes agravos ali em Filipos, ele estava ali ministrando a palavra do Senhor, né? De forma que ele estava dizendo para que a sua fé não venha a ser abalada, não venha a ser motivada, né, por situações contrárias à vontade de Deus para as suas vidas. E ele chega ali na sua confiança em Deus, né, apesar de feridos, apesar de machucados, apesar das provações, eles não esmoeceram, mas eles estavam ali impelidos pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus. Quando a Bíblia revela isso para nós, através dessa experiência, nesta meditação que nós estamos fazendo, remete-nos a esta responsabilidade que nós também devamos fazer e ter para conosco, para com Deus e para com aqueles que estão de fora. Dar o verdadeiro testemunho da nossa confiança para com Deus, independente das adversidades. Independente das adversidades. Se manter fiel naquilo que nós temos recebido do Senhor. Se manter fiel na nossa pregação, na nossa fidelidade, porque de ministrar não aquilo que nós queremos, mas aquilo na qual nós fomos enviados por Deus para anunciar. Porque há momentos dentro desta experiência que Paulo coloca, em que ele faz claro ali
conhecer e entender, e fica muito claro nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Para que não houvesse também impedimento no cumprimento desta convicção de fé cristã, de ser motivado pelo Espírito, de manter confiado em Deus e com fidelidade à palavra, né? Ele alerta a sua condição de que até para que o evangelho fosse avante, não só ele estava ali, né, depois de uma sequência de açoites e grandes perseguições que ele passara em Filipos, mas também abrindo mão de uma necessidade presente até, de ser sustentado por eles, mas para ele não ser lhes pesado, para que o evangelho de Jesus Cristo não houvesse nenhuma restrição voltada a essa área, ele também anuncia a sua dedicação e o seu esforço em trabalhar. Ele era fazedor de tendas, de forma que ele nos traz esse exemplo, mostrando, tal qual ele falara ali aos irmãos em Tessalônica, para dar exemplo, para que eles continuassem da mesma forma, não buscando a glória do homem, não buscando a recompensa para si, mas para Deus. Paulo chega ao ponto do versículo final desse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, se me falha a memória, versículo 20, ele fala: a minha glória, a minha recompensa é vocês, Tessalonicenses, terem aceitado o Senhor Jesus, estar andando, cultivando a verdadeira fé cristã. Isso era a recompensa dele, né? Contrapondo aí muitas atitudes nesse tempo presente, que muitos, por um descuido, têm aberto mão aí do verdadeiro cultivo da sua convicção cristã, se motivando a fazer a obra de Deus pautada na avareza. Ainda que aqueles que trabalham no Senhor são dignos do seu salário, e do seu trabalho. Paulo, olhando a condição daquela igreja, naquele momento, naquele cenário, ele abriu mão, para deixar o exemplo para outras pessoas, para que assim mesmo fizessem, trazendo aí não uma desconstrução com relação àqueles que recebem ajuda e vivem do Evangelho, mas trazendo aí o grau de importância em que deve ser dado na verdadeira motivação daquele que se coloca para fazer a obra do Senhor. Temos aí também, no âmbito da convicção moral, um exemplo que Paulo traz, dentro dessa reflexão que nós estamos tratando aqui, da convicção, do cultivo dessa convicção cristã, Não adianta nós acharmos e vivermos uma vida reta em termos de confiança a Deus e avançarmos fazendo a obra do Senhor, suportando açoites, suportando afrontas, se nós não mantivermos uma retidão no nosso comportamento e nas nossas ações. Razão pela qual também essa reflexão nos remete a despertar-nos como verdadeiro cristão, o desejo de um autêntico embaixador de Cristo neste mundo de trevas, mostrar também através das nossas retidões, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa reputação ilibada, uma vida irrepreensível diante dos homens. Nós vemos Paulo trazendo aqui a forma em que ele veio trazer a mensagem do Evangelho a eles. Ele não inventou uma história, ele não inventou uma fábula, mas ele, tendo testemunho da verdade de Cristo Jesus, trazendo inclusive a sua experiência, ele declara: não nos trouxemos palavras lisonjeiras, nem com pretexto de obter ganho, de avareza perante eles, mostrando através disso que até isso ele abriu mão de receber a ajuda dos irmãos para que não houvesse impedimento, alguém entendesse de forma errada, mas ele, na influência e no poder do Espírito Santo na sua vida, não procurando agradar a homens, nem bajulando homens, como muitos, infelizmente, nos dias de hoje, para manter a sua posição, para manter aí o seu ganha-pão, tem às vezes coadunado com mentiras, com falsidades, e conhecendo a verdade da palavra de Deus, creem, mas não confessam, porque tem medo de perder suas posições, tem aí caminhado por lado da mentira, por lado da podridão, ou no mínimo alimentando o sistema que busca dar prioridade às riquezas, aos valores, ao dinheiro. Você chega num dado momento na divulgação do Evangelho, aquele impasse que muitos passam, eu faço a obra para ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro para fazer a obra.
né? E às vezes esse ponto é muito delicado de comentar, mas de fato nós temos aí visto em muitos locais, em muitas situações, pessoas usurpando, vamos assim dizer, né? A fé, né? A simplicidade das pessoas, com um pretexto de piedade, mas negando a eficácia dela, se introduzindo aí, não só na casa, mas em muitos lugares, né? Como Paulo fala, né? Esses são aqueles que se introduzem nas casas de algumas mulheres nécias, né? E ali achando que o que eles fazem é causa de ganho, né? E assim o Senhor nos remete a essa reflexão de nos mantermos convictos moralmente na nossa fé, em agir em retidão, né? Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa, né? Nós, como cristãos regenerados, nós temos a retidão como uma virtude na nossa vida e assim devemos preservar. A nossa atitude, a nossa reputação perante a sociedade, né, não é buscar o engrandecimento próprio, mas sim a glória única e exclusiva a Deus. Nós não buscamos a glória dos homens, né? E nem de vós e nem de outros, o apóstolo Paulo diz aos irmãos que estão ali em Tessalônica, né? E assim, aos Coríntios também escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio, como diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 ao 31. E assim nós temos então uma conclusão clara dentro dessa reputação ilibada, né? Os que aspiram à fama, que aspiram ao prestígio, caem em tentação e acabam maculando o Evangelho, né? O nosso viver deve glorificar a Deus e a Ele única e exclusivamente seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Uma vida repreensível, esse adjetivo de ser irrepreensível, né? Denota aí uma conduta que não pode ser censurada, né? Essa pessoa na qual o apóstolo Paulo, ele também era um homem que dava esse testemunho de vida irrepreensível, ali na região de Tessalônica, como testemunha, né? A sua postura de forma santa, justa e irrepreensível, ele mesmo testemunha e declara que a própria igreja havia visto isso na vida dele e que Deus também era testemunha disso, né? Mostrava aí àquela igreja e para nós nesta lição que nós precisamos trilhar na mesma trajetória, no mesmo caminho, né? Nós devemos, nessa vida irrepreensível, tal qual a qualidade que fora requerida para a seleção dos primeiros diáconos da igreja, lá em Atos capítulo 6, ser cheios do Espírito Santo, ter boa reputação para aqueles que estão de fora, né? Ou seja, uma vida de caráter irrepreensível, né? É um padrão de comportamento para com Deus, é um padrão de comportamento para com os homens, um padrão de comportamento para consigo mesmo, né? E Paulo, ciente da influência desta tipo de vida, né, de padrão irrepreensível, que exerce também até os dias de hoje sobre os fiéis, e ele age dessa forma para dar ali exemplo para que outros pudessem imitar, ser imitadores, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo não estava fazendo e vivendo uma vida repreensível baseada na intelectualidade, mas ajudado, socorrido e suportado pelo Espírito Santo de Deus, porque sem ele nada nós podemos fazer. Dentro da convicção social, o bem-estar comum e a dedicação altruísta, né, em que a lição traz, nesse exemplo de Paulo, você também pode trazer e aludir à sala de aula, para que nós juntos possamos também manter-nos convictos à nossa fé em Cristo Jesus, nessa vida cristã, né? Mostrando também que nós somos seres sociais, não fomos, como já disse no começo aqui, nós não somos corpo enquanto
Nós não somos o corpo, mas somos membros do corpo. E fazemos parte do corpo enquanto nele. E nesse estar com ele, nós temos que estar ligados a ele e corroborados e guiados pela direção do cabeça, que é Cristo. Então, o bem social alcança o homem em todas as suas necessidades. E aí não fica só na parte espiritual, mas a Bíblia fala também de partes físicas, né? Por isso, Paulo traz essa preocupação de não fazer com que o evangelho fosse bloqueado, fosse impedido de avançar na proporção desejada por Deus, pela questão, né, financeira, né, por a questão ali do money. Mas ele abrindo mão disso, trabalhou com as suas próprias mãos para ter sustento, de forma que o evangelho fosse avante. Ou seja, aquele que mantém a sua vida cultivada no cultivo, né, numa convicção cristã, dentro do aspecto do bem-estar comum, nessa convicção social, ele vai entender, né? A igreja que assim age vai entender que proclamar o evangelho é o seu papel, que aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos, é a sua obrigação, né? Não adianta nós irmos anunciar o Senhor Jesus Cristo às pessoas que estão passando necessidades diversas, entre eles a ausência de Deus, e anunciarmos ali a salvação em Cristo Jesus, e a pessoa está nua, está com fome, e a gente não dá o de cobrir, o que cobria elas, e não dá o de comer. Será como a fé sem obras ela é morta. Assim, o Senhor nos convida a mantermos essa convicção cristã inabalável, tá? Né? Nós vemos aí alguns exemplos da própria leitura bíblica atrás, quando Abacuque ele registra os problemas sociais da sua época, resultado sim do pecado, aonde tinha inversão de valores, violência, o juízo era corrompido, e ele alegava e pedia ao Senhor: até quando, Senhor, essa situação vai perdurar dessa forma? Até quando? E o Senhor ele vai mostrar depois a tempo para ele no capítulo 2, as razões do que estavam passando, e da forma que Deus ele tem a trabalhar no coração de todo ser humano. Assim, nós temos que entender aí que o mal social que existe tem origem no pecado. E nós, como cristãos, devemos cultivar essa convicção cristã de sermos chamados para trabalhar também na restauração de vidas dentro desse segmento, dentro desse tópico. Ciente disso, quando o apóstolo fala, ele diz: olha, eu queria comunicar-vos para vocês não somente o evangelho de Deus, mas tão amados e queridos que nós temos, eu queria agir como um pai, uma mãe, uma ama cria um filho, também dar-lhes assistência também em todas as demais áreas. Esse sentimento, irmãos, que Paulo ele denota aqui nesse exemplo, é um sentimento comparado de uma mãe que protege os seus filhos, de um pai amoroso que interessa pelos problemas dos filhos. E era assim que Paulo ele encorajava e confortava, e servia de exemplo à igreja de Tessalônica, e que hoje nessa lição nós estamos trazendo aqui como exemplo do cultivo da nossa convicção cristã ligada a esta convicção social. E todo cristão ele deve então caminhar englobando esse cultivo espiritual, esse cultivo moral e esse cultivo social no serviço a Deus. A dedicação, quando ela se dá exclusivamente em uma determinada parte, em detrimento da outra, não retrata o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos buscando aqui a cultivar uma convicção cristã, nós temos que cultivar tudo. Nós temos que cultivar tudo. Às vezes nós pensamos que as coisas podem ser um exagero por parte de alguns comentários, mas quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que isso implica, inclusive, na salvação. Por quê? Ah, pai, mas a Bíblia fala que pela graça sois salvos, não é por meio das obras. Sim, pela graça sois salvos. Você não pode fazer nada e eu não posso fazer nada para ser salvo, porque Jesus Cristo é aquele que fez por nós. Ele deu o seu Filho unigênito. Só Jesus tinha condição de cumprir esse propósito por mim e por você, de morrer na cruz do Calvário para salvar minha e a sua vida. Nem o outro.
É o único o meio pelo qual o Senhor escolheu, determinou, pela pureza, né, e santidade do nosso Deus. E não há outro que possa pagar o preço da minha e da sua redenção se não for Cristo. É essa graça maravilhosa que nós recebemos da parte do Senhor. Mas a minha e a sua responsabilidade de mantermos a nossa atitude, a nossa vida em santidade e em prudência. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor em São Mateus, olha bem, São Mateus, capítulo de número 25, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, você vai ver, a partir do versículo 31, né? Ali o título é O Fim do Sermão Profético, a Vida Eterna e o Castigo Eterno. Preste bem atenção. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Haverá lá na frente uma separação. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai fazer a separação. E qual é a qualificação daqueles que ele vai separar de um lado direito ou do lado esquerdo? Aqui ele vai estar dizendo aqui, ó, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Veja aí que faz parte da convicção cristã, né? A convicção dentro do aspecto social, do bem-estar comum, da dedicação altruísta, né? E olha aqui, então os justos lhe responderão dizendo: Mas Senhor, quando te vimos fazendo isso, aquilo? Desse jeito que está dizendo em cima aí. Quando te vimos com fome, o que te demos de comer? Quando tivemos sede e demos ao Senhor de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas também vão se dirá aos que tiver à esquerda: Apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que implica em salvação. Porque você vai ver mais na frente, vai ter a mesma pergunta, né? Vai ter a mesma colocação. Porque eu tive fome, você vai ser apartado para o fogo eterno, né? Esse aqui que está à esquerda aqui. Por quê? Porque ele teve fome, você não deu de comer. Ele teve sede, você não deu de beber. Ele foi estrangeiro, você não recolheu. Ele estava nu, você não vestiu. Estava enfermo na prisão, você não foi visitar. E responder o Senhor: Mas Senhor, quando te vimos ter fome, sede, tal. Ele vai responder do mesmo jeito: É verdade, quando a um desses pequeninos, ou não fizeste a mim. Esses irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Existe um tormento eterno e existe uma vida eterna com Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está declarando. Dá a entender aí a importância também dessa convicção de fazermos a obra de Deus de forma prática, né? Nós sabemos que nós não devemos interpretar esse texto somente isolado, isolado das Escrituras, mas temos que ler o contexto de toda a Escritura, porque quando alguém lê esse texto isolado, vai formar uma doutrina errada de que a salvação é pelas obras. E nós vamos ver que não é, mas que implica no nosso comportamento, numa atitude futura, em que o Senhor há de separar, e que quando? Às vezes nós estaremos lá dizendo: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não conheço você, eu não conheço você. Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que nós não venhamos aí perder a nossa confiança em Deus, a fidelidade na pregação, para que nós não venhamos nos desviar das ações corretas, para que nós não venhamos aí viver de uma maneira qualquer, de forma que venhamos ser repreendidos em tudo. Nós temos que cultivar a nossa convicção cristã baseado na palavra do Senhor Jesus.
no último tópico da lição, falando sobre a dedicação altruísta, né? Altruísmo vai falar daquele que serve, trabalha e faz as suas ações sem esperar retorno algum, mas faz de coração. Paulo aqui dentro desse exemplo, ele faz a obra de Deus não esperando o retorno deles, nem na contribuição para a manutenção da sua vida, na alimentação, no vestuário diário, enquanto ele estava ali. Para isso ele trabalhou, para isso ele foi fazer tendas, para não ser pesado de alguns irmãos. Assim, para prover a ele o sustento necessário, o apóstolo ele valeu-se do ofício, como diz o texto aí, de fabricante de tendas. Assim também ele recorda aos irmãos ali, e serve também para exemplo nosso, né? Que com muito trabalho e fadiga, ele de noite e dia estava ali, para não ser pesado a nenhum daqueles que ali estavam, fazendo a obra de Deus. Ele se desgastou numa atividade laboral aí, extenuante. E aqui nesse ponto, queridos irmãos, queridos ouvintes, é importante nós ressaltarmos, né, a Bíblia não condena de forma alguma a provisão financeira para os obreiros, pelo contrário, o Senhor recomenda aos que anunciam o Evangelho também vivam do Evangelho, está lá em 1 Coríntios 9,14. E o que é digno também o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5,18. Eu acrescento aí uma leitura que não está na lição, mas Gálatas capítulo 6, vou abrir aqui para você, né? Que você deve repartir de tudo com aquele que te instrui, né? Isso está registrado em Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 6. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, né? É recomendação bíblica, né? Então nós não estamos dizendo isso, mas aqui dentro dessa dedicação altruísta é alertar-nos, né, nessa convicção cristã, dentro dessa ordem da convicção moral, desse aspecto, melhor dizendo, que nós devemos, né, não usar dessa prerrogativa, né, daqueles que são ministros do Senhor, para não pregar a palavra de Deus. Se não receber o salário, eu não prego. Se eu não receber, eu não vou. Se não me dá tanto, eu não participo. Muitas pessoas estão agindo, infelizmente, dentro do seu ministério dessa forma, né? Mas, a exemplo do Paulo, ele enfrentou, suportou as restrições naquele momento financeira para não criar obstáculo para o Evangelho, né? E tudo fez para quê? Para ganhar o maior número possível de almas. Então é nesse sentido que essa reflexão também nos remete aí a esse amor sacrificial, a esse trabalho voluntário, desprendido, são essenciais para o reino de Deus. Sabemos que muitos irmãos, muitos obreiros, trabalham voluntariamente na obra do Senhor, mas há outros que não, que trabalham, né? E aí você vai dizer assim, mas não é todos, então, se todos trabalham, todos são dignos do seu salário. E por que uns recebem e outros não, né? E é aí que fica a reflexão que cada um pode fazer na sua pontuação e refletir aí se está sendo justo ou se está sendo injusto, né? Porque apontar o dedo para quem não está fazendo a obra e o outro, né, o voluntário, e é voluntário, em detrimento de você que faz e que recebe, né, por estar fazendo, aí analisando quem é que está fazendo de coração ou quem está fazendo por obrigação, né? Porque há aqueles que recebem e não estão fazendo, e há aqueles que não recebem e estão fazendo, e há aqueles que não recebem e não fazem porque acham que quem recebe devia estar fazendo e não faz, então eu não vou fazer. Então há uma disputa e que não leva a nada, e as almas que são carentes estão indo aí, né, para a perdição eterna, muitas vezes falecendo sem Deus, sem ter ouvido e abraçado o Evangelho, porque em vez de receber a palavra genuína de Deus, acaba por vezes observar e enxergar este mau exemplo que acaba surgindo e advindo, né, deste meio a qual estamos aqui refletindo. Então, Paulo ele foi submetido a uma série de provações nesse exemplo, no objetivo aí de ensinar-nos aí através do seu ministério a postura que eu e você, no nosso cultivo da convicção cristã, possamos e devamos também enfrentar e passar, né, e ter essa forma de reação, tal qual
né, o apóstolo Paulo teve, a qual o exemplo também de Jesus Cristo teve no exercício do seu ministério. É importante destacarmos aí essa convicção espiritual na nossa vida, ser sempre pautada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra genuína do Senhor Jesus Cristo, como reflexo do nosso temor a Deus, de estarmos aí confiando que Deus ele tem nos dado aí grandíssimas e preciosas promessas para, como Pedro diz, para que deles nós fôssemos participantes da natureza divina e que por si só não vamos conseguir fazer nada, né? O Senhor disse, nós somos as varas, Ele é a videira, sem Ele nada nós podemos fazer. E é por isso que nós estamos aqui, nesta lição, na reflexão deste dia, que alude, né, uma importante reflexão de cultivar a convicção da vida cristã, da convicção cristã, né, nos nossos dias tão difíceis, que nós possamos aí, em defesa dos interesses do reino de Deus na face da terra, nos posicionar de forma adequada, né? E essa convicção, só o Senhor, pelo seu Espírito, Ele pode conceder às nossas vidas através da sua santa e bendita palavra. Fica aqui essa reflexão, esses minutos, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, trazer para a sala de aula. Temos aqui na nossa revisão do conteúdo, eu achei interessante trazer para vocês para fixar esta matéria, né? Através de algumas perguntinhas e ao mesmo tempo já trazemos aqui a resposta que diz assim: o que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? Ora, a resposta: na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo humano e o seu resultado é ineficaz no processo de transformação de vida. Então nós temos que buscar uma autêntica convicção espiritual, tá? Baseado na palavra do Senhor, né? Baseado no como nós temos estudado aí na confiança em Deus e pregar a palavra, né? Não as fábulas. De acordo com a lição, em que somos exortados? Manter, né, a nossa fidelidade na palavra de Deus, manter a nossa fidelidade na pregação do Evangelho, manter uma atitude de repudiar os falsificadores da palavra de Deus e, acima de tudo, anunciar a palavra de Deus com sinceridade, né, com amor, com verdade, não com avareza, buscando interesses próprios ou glória para si. E o que é uma conduta de retidão? Uma outra perguntinha. É a virtude do crente regenerado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Quem é portador de reputação ilibada? Né? A pessoa com idoneidade moral, né? E vemos aí o que deve englobar aí a questão do cristão, né? Deve englobar aí uma convicção na área espiritual, moral e social. A dedicação exclusiva a uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo Jesus. Com isso nós finalizamos aqui esta ajuda, essa reflexão. Nós trouxemos aqui alguns comentários. Oro a Deus para que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo e que você possa estar aí presencialmente, também participando, e Deus continuará abençoando a minha vida e a sua vida. Continue orando por nós. A Deus toda a honra e toda a glória. Um forte abraço, até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo.